E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Osvair aqui, Direito Constitucional 2, dá uma arrumada no esquema aqui. Pessoal, tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês, diante de tudo que vem acontecendo, uma nova realidade para todos nós, né? Essa pandemia. Primeiramente, eu peço que se cuidem. Vocês sabem quanto a vida de cada um de vocês é importante para nós, é importante para mim. Vocês sabem da amizade que eu tenho por vocês. E eu não pediria para vocês se cuidarem se não gostasse, se não tivesse respeito e carinho por todo mundo. Então, olha só. Primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, totalmente improvisado, minha estrutura, mas eu estou gostando desse negócio. Semana que vem eu vou estar muito melhor nisso aqui, vou me organizar, tá? Iluminação de lamparina, como vocês podem perceber, mas tranquilo, vamos nessa? Nós precisamos continuar com o nosso processo legislativo. Lembra que nós tratamos das espécies normativas lá do artigo 59, e dentro dessas espécies normativas nós já falamos do processo de elaboração das emendas constitucionais, né? Votação, 2 turnos, em cada uma das casas do Congresso, devendo ter pelo menos 3/5 dos votos em cada uma dessas casas, etc. Não tem promulgação pelo presidente da República, cada casa vai fazer com seu próprio número de ordem, então não há deliberação do Poder Executivo no processo das emendas, e nós temos momentos, né, que nós somos limitados, nós não podemos fazer essa emenda durante o período dos estados de exceção, estado de sítio, estado de defesa, a intervenção durante o período de intervenção federal, nós não podemos tocar nas cláusulas pétreas e etc, né? Nós também não podemos, como legitimados, propor novamente emenda que tenha como objeto matéria que já foi objeto de discussão, que tenha sido reprovada ou prejudicada. Então nós tratamos um pouco a respeito das emendas. Na aula eu tenho certeza que vocês pegaram bastante a respeito disso. Depois nós entramos para as leis, falamos de leis complementares, leis ordinárias, tratamos que não há hierarquia entre elas, contudo há diferença. Lei complementar, reserva constitucional, lei ordinária residual, explicamos bem o que é isso. Lei complementar para aprovação precisa de maioria absoluta, lei ordinária para maioria simples. Aí sim, nesse caso, nós precisamos da deliberação do Poder Executivo. O presidente da República pode vetar, sendo um veto constitucional ou um veto político. Ele pode sancionar e promulgar, transformando aquele projeto de lei agora em forma de autógrafo, transformando ele em lei, né? E agora nós entramos nas medidas provisórias. Ao final, depois, antes da gente tratar da avaliação, eu faço um vídeo melhor e aí nós fazemos uma revisão geral, tá bom? Por hora, hoje o nosso objetivo é tratar das leis delegadas. E onde fica isso? As leis delegadas está consignada também, essa espécie normativa de lei delegada está consignada lá no artigo 69, deixa eu olhar, inciso 4 da Constituição. Tá, eu estou com a minha Constituição aberta aqui no computador, eu peço que vocês também abram as suas Constituições e que façam o acompanhamento do vídeo, da videoaula, com base na sua Constituição. Abra a sua Constituição. Abra a sua Constituição. Eu falo isso na aula e vou voltar a falar aqui. Vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Então abra a sua Constituição, lá no artigo 59, o inciso 4 vai falar das leis delegadas. E o que vem a ser uma lei delegada? Nós temos que a competência típica e a principal competência do Poder Legislativo é a elaboração de leis. Então esse processo legislativo de elaboração de leis, emendas, etc., ele pertence a quem? Ele pertence ao Congresso Nacional, quando nós tratamos do país, do cenário do país. Nós temos o Poder Legislativo Municipal com as câmaras de vereadores, o Poder Legislativo Estadual com as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital do DF, e o Poder Legislativo Central com o Congresso Nacional. E é esse Congresso Nacional que tem a legitimidade, a competência, o poder para a elaboração de leis. Contudo, existem algumas exceções em que a espécie normativa ela parte
ou ela é editada pelo chefe do Poder Executivo, pelo Presidente da República. E nesse sentido, nós já citamos a primeira exceção, que foram as medidas provisórias. Lembra? Lá no artigo 62, nós tratamos das medidas provisórias. Quem faz uma medida provisória não é o Congresso, é o Presidente da República. Nós estamos passando por um momento no país em que, em virtude dessa pandemia, o presidente vem editando medidas provisórias cotidianamente, né? Obedecendo lá o caráter da urgência da situação, da abrangência, da relevância da situação. O presidente edita a medida provisória e depois submete isso ao Congresso Nacional, como ele tem feito. Agora, as leis delegadas encaixam-se também nesse quesito de exceção, em que é o chefe do Poder Executivo que vai elaborar a lei. Olha só, nós estamos fugindo da competência originária do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, e transferindo aqui a competência, numa situação de exceção, ao chefe do Poder Executivo para que ele elabore a lei. Então veja, aqui ele não vai atuar como legitimado a fazer o projeto de lei, como ocorre na lei complementar, na lei ordinária, tá? Ele não é o autor do projeto, ele vai fazer a lei. Ele vai, com a autorização, evidentemente, do Congresso Nacional, ele próprio vai editar essas leis. É o próprio presidente da República que traz para si a titularidade da elaboração desse processo legislativo para a confecção das chamadas leis delegadas. A lei delegada tem o mesmo campo de abrangência das complementares, da ordinária? Sim, as leis delegadas vão atingir, a sua eficácia será aplicada a todos nós, a toda a nação, a todos os entes, municípios, Estado, União, autarquias, sociedade de economia mista, a população em geral e etc. Tá? Então é uma lei como qualquer outra lei. Agora, o processo de elaboração dessa lei é que vai se diferir das demais, porque aqui o autor, o legitimado, não vai fazer um projeto de lei e enviar ao Congresso, para que o Congresso vote. Ao contrário, ele vai pedir autorização ao Congresso para que ele elabore essa lei. Por que ele vai pedir autorização ao Congresso? Porque o titular desse poder de elaboração das leis é o Congresso. Aqui vai estar ocorrendo uma transferência provisória de competência. O Congresso vai transferir essa competência de elaboração para o presidente da República. Tá certo? Pessoal, lei delegada, lei complementar e lei ordinária, nós sabemos que não vai ter hierarquia nisso. Mas a lei delegada, ela vai se equiparar a uma lei ordinária. Por quê? Porque, como nós vamos ver daqui a pouquinho, as leis que a Constituição reserva para que sejam regulamentadas por meio de lei complementar, as matérias que a Constituição, melhor dizendo, né, as matérias que a Constituição reserva para a lei complementar só pode ser feita por lei complementar. Então, residual, lei ordinária. Esse residual também será objeto da lei delegada. Então, a lei delegada, ela equipara-se à lei ordinária no que se refere à matéria. Agora, ambas as leis possuem processo legislativo diferenciado. Nós vimos que a lei complementar, com relação à matéria, é reserva constitucional. Só vamos fazer lei complementar quando a Constituição assim o exigir, por meio de lei complementar. Então faremos o projeto de lei complementar. Ele será aprovado pelas duas casas do Congresso através de maioria absoluta, como nós já vimos, um quórum específico para isso. A lei ordinária, então, relacionada à matéria, ela vai pegar tudo o que não está reservado para a lei complementar, ou seja, o residual. E com relação ao quórum, maioria simples, a maioria dos presentes, estando presente a maioria absoluta. Com relação à lei delegada, o processo ocorre de forma inversa, porque a lei será elaborada pelo próprio presidente da República. Então ele não vai enviar projeto de lei ao Congresso para que o Congresso aprove com maioria simples, com maioria absoluta, com maioria qualificada, nada disso. É o próprio presidente que vai elaborar a lei. Então não é o projeto, é a própria lei. Mas como é que funciona isso? Não tem votação, portanto, né? Então o que vai ocorrer? O presidente da República vai solicitar previamente ao Congresso que lhe autorize a elaboração de uma lei delegada. O Congresso, por meio de uma resolução, vai autorizar ou não. Autorizando, ele vai elaborar uma resolução autorizando o presidente da República a fazer a lei delegada
que terá, nós vimos, a mesma natureza de uma lei ordinária, e o presidente vai elaborar essa lei sobre um assunto específico. Então, no momento que ele solicitar ao Congresso previamente a autorização para a elaboração da lei, o presidente já vai ali direcionar sobre qual assunto, qual matéria será objeto da elaboração da lei delegada. O Congresso concordando com aquilo, imagine, uma lei delegada que trata de assuntos relacionados à educação, por exemplo. O presidente vai solicitar, olha, senhores parlamentares, eu solicito a permissão para a elaboração de lei delegada que vai tratar de algum assunto específico na área da educação. O que o Congresso vai analisar? Vai analisar se aquela matéria pode ser objeto de lei delegada, depois a gente vai ver isso, que tem matérias que não poderão ser objeto de lei delegada. Podendo ser objeto de lei delegada, o Congresso vai decidir se delega ao presidente, se transfere ao presidente esse poder ou não. Delegação é isso, é transferir um poder que é seu para que seja executado por outro, certo? Então, havendo por parte do Congresso deliberação nesse sentido, o Congresso vai autorizar o presidente, mas vai estabelecer limites. Olha, presidente, você vai poder elaborar a lei, mas limitado a esta matéria, a este assunto, etc. e tal. Com base nisso, o presidente da República vai elaborar essa lei, certo? Vamos ver o que diz a Constituição. Eu estou com a minha aberta aqui no computador, você abra a sua aí, lá no artigo 68, tá bom? Vou precisar pôr o óculos agora, vai dar um reflexozinho, mas é que eu preciso ler a minha Constituição aqui no computador enquanto você lê aí, tá bom? O artigo 68 diz assim: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então nós temos aí um único legitimado, né? Nós tratamos de legitimados nos outros casos, voltamos aqui. Quem é o legitimado a propor uma lei delegada? É o presidente, só que aqui ele não propõe, aqui ele próprio elabora. Aqui o campo de atuação do chefe do Poder Executivo da Nação é ainda maior. O que ele vai fazer? Ele próprio vai elaborar esta lei. Tá? Só que, veja, na segunda parte do artigo diz o seguinte: deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então ele vai pedir ao Congresso. O Congresso vai delegar a ele esse poder que pertence originariamente ao Congresso. Temporariamente, para um ponto específico. Vai delegar, você vai tratar deste assunto e não de todos os demais. O presidente não pode extrapolar os limites estabelecidos pelo Congresso Nacional com relação à matéria, tá bom? O parágrafo 1º diz assim, ele vai estabelecer, no parágrafo 1º, alguns impedimentos, matérias que não poderão ser objeto de lei delegada ou de delegação. Veja, parágrafo 1º, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a matéria reservada à lei complementar. Veja, nós vimos nos artigos anteriores, no artigo, a partir do artigo 50, 51, 52, 53, que existem matérias que são de competência privativa de cada uma das casas ou do Congresso. Então, naquelas matérias que forem de competência exclusiva aqui do Congresso Nacional ou aquelas matérias de competência privativa da Câmara, se vocês quiserem anotar aí, matérias de competência privativa da Câmara no artigo 51 e matérias privativas do Senado no artigo 52. O que for privativo da Câmara, do Senado ou do Congresso não será objeto de lei delegada, porque a lei delegada estará sendo elaborada pelo chefe do Poder Executivo. Veja, se a matéria de competência exclusiva privativa do Congresso, da Câmara ou do Senado, ela jamais poderá ser objeto de uma lei delegada, porque a lei delegada será elaborada por uma outra pessoa e por um outro poder, não é uma outra pessoa jurídica aqui, pela presidência da República, pelo chefe do Poder Executivo, e não pelo Congresso. Se a competência é exclusiva do Congresso ou privativa da Câmara e do Senado, somente eles poderão fazer essas matérias. Então fique ligado nisso. Nós podemos muito bem colocar numa prova, assim como o fará a OAB, os exames
Fundação Carlos Chagas, FGV, os concursos que você vai enfrentar, colocar uma matéria que é de competência exclusiva do Congresso ou privativa do Senado e da Câmara como uma matéria que será objeto de uma lei delegada. Nós já sabemos que não pode, essa alternativa estará errada. Outro tipo de matéria que não poderá ser objeto de uma lei delegada são as matérias reservadas à lei complementar. Então, toda vez que a Constituição reservar uma matéria para lei complementar, somente lei complementar. Então, nem lei ordinária, nem lei delegada, nem medida provisória, como nós já vimos. Então, toda vez que a Constituição acenar que esta matéria, esse assunto, etc., será objeto de lei complementar, será regulamentado por meio de lei complementar, jamais poderemos utilizar desse artifício da lei delegada, é um artifício jurídico, né? Mas nós não podemos utilizar, tá bom? Se a matéria é reservada à lei complementar, não será objeto de lei delegada. Então, analise isso. Toda vez que se tratar de matéria reservada à lei complementar, não se pode legislar por meio de lei delegada. Tá bom? Bom, além disso, diz ainda o artigo, vou ler para vocês, não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a matéria reservada à lei complementar. Nós já falamos, reserva constitucional. Nem a legislação que tratar sobre os seguintes assuntos. Veja, toda vez que uma dessas matérias for o objeto do processo legislativo, for o objeto da elaboração de uma lei, nós não podemos fazer isso por meio de uma lei delegada. Então nós ficamos, o presidente da República como titular desse poder, fica impedido de elaboração de lei complementar, mesmo que o Congresso assim o autorize. O Congresso não vai autorizar, mas imagine que se autorizasse, estaríamos diante de uma inconstitucionalidade latente, porque são matérias sobre as quais a própria Constituição já jogou essa vedação, tá bom? Então, se a matéria tratar, da organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, não poderemos tratar disso por meio de lei delegada. Se a matéria tratar de nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, nada de lei delegada. Vou colocar na prova, tá bom? Vou colocar que o presidente da República fez uma lei delegada aí que trata dos direitos políticos e eleitorais. Por exemplo, eliminando o direito de voto para quem tem entre 16 e 18 anos. Lei delegada? Não. Direitos políticos e eleitorais. Se a matéria tratar de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, o presidente também se vê impedido de legislar por meio de lei delegada. Tá bom? Então veja, olha, eu vou repetir. Toda vez que a matéria tratar da organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, toda vez que a matéria tratar de nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, ou de planos plurianuais ou do orçamento, não poderá ser objeto de lei delegada. Tá bom? Veja, lá no artigo 61, nós já temos esses impedimentos. Perceberam isso? Lá no artigo 61, inciso 1, A, C e D, e o inciso 3º, ele já consigna isso aqui também, que estas matérias que nós acabamos de falar também não serão objeto de matérias relativas à medida provisória, né? Então, que não será essas matérias aqui, que não podem ser objeto de lei delegada, também não serão de medida provisória. Esses 3 incisos apenas, tá? Tem alguns casos que vai diferir. Ok? Então nós chegamos aqui num ponto que existem matérias sobre as quais não se poderá editar uma medida provisória. Quais são? As matérias exclusivas do Congresso Nacional, privativas da Câmara, privativas do Senado, aquelas que a Constituição exige lei complementar e aquelas que tratam da organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, planos plurianuais. Matérias que tratam desse assunto, e aí vocês vão ter que ler isso bastante, jamais poderão ser objeto de normatização por meio de lei delegada. Beleza? Sigamos então. O que nos diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º vai nos dizer o seguinte: a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Eu falei sobre isso. Então o parágrafo 2º
ele vai dizer o seguinte: olha, o presidente vai pedir a delegação, vai solicitar a delegação ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, por meio de uma resolução, né, votada pelo próprio Congresso Nacional, estabelecerá alguns limites com relação ao conteúdo e os termos do exercício para a elaboração dessa medida provisória. O que está dizendo? Que o Congresso vai dar limites ao presidente. Presidente, nós te autorizamos, mas dentro dos seguintes limites. E o presidente precisa obedecer isso, certo? Terceiro, se a resolução, essa resolução que autoriza o presidente a fazer a lei delegada, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Olha só, o que nós podemos extrair disso aqui? O Congresso Nacional, por ser o titular do poder, ele pode simplesmente autorizar o presidente a elaborar a lei delegada, estabelecer alguns limites e dizer: presidente, dentro desses limites, faça a lei delegada, publique e coloque em efetividade. Entregue isso à população. Por outro lado, o Congresso pode fazer a seguinte exigência. Pode dizer: olha, presidente, nós te autorizamos a fazer a lei delegada dentro desses limites, contudo, elabore a lei e envie de volta ao Congresso Nacional, ou envie, né? Não envie de volta não, porque não foi ainda, envie ao Congresso Nacional para que o Congresso analise se esses limites foram cumpridos, se os limites da elaboração foram obedecidos pelo presidente. Então veja, diferença importante. O Congresso Nacional pode autorizar o presidente a fazer a medida provisória, pronto, acabou. Aliás, a lei delegada, pronto, acabou. O presidente faça a lei delegada dentro desses limites. Tchau, faça, publique. Ou ele pode dizer: presidente, faça a lei delegada dentro desses limites, antes de publicar, envie ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional exerça seu poder de fiscalização, antes dessa lei ser publicada e, portanto, entrar em vigor. Pode ser feito isso? Pode. Só que o parágrafo 3º nos diz que, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional fará essa votação, aprovando ou desaprovando, em votação única. Então, uma única votação feita pelo Congresso Nacional. Nós não estamos falando aqui de votação da Câmara, de votação do Senado, nós estamos falando de um único turno de votação feita pelo Congresso Nacional. E nessa votação, o Congresso Nacional fica impedido de apresentar qualquer emenda. Veja, vedada qualquer emenda. Porque aí perderia o sentido a delegação. Porque se é para o Congresso colocar emendas no que o presidente vai fazer por meio de delegação, que ele negasse essa delegação e ele próprio elaborasse essa lei. Não tem sentido? Então veja, o Congresso Nacional autoriza o presidente a fazer a lei, ele faz a lei. O Congresso Nacional autoriza o presidente a fazer o projeto de lei e diz: antes dele entrar em vigor, submeta ao Congresso, para que nós possamos fazer a análise desse projeto de lei quanto aos seus limites. Em votação única, nós vamos aprovar isso e te devolver. Você publica e toca para frente. Se a resolução do Congresso exigir isso, que antes de ser publicada a matéria deva vir ao seu conhecimento para deliberação, ele a aprovará ou a rejeitará em única votação, impedido o Congresso Nacional de, nesse momento, apresentar qualquer tipo de emenda. Certo? Isso a doutrina chama de delegação atípica. Veja, nós teríamos a delegação típica se o Congresso, por meio de resolução, autoriza o presidente a elaborar a lei, pronto, acabou. É uma delegação típica, normal. Sou o Congresso Nacional, o presidente pediu, eu autorizei, ele fez a lei, ela entrou em vigor. Estamos diante de uma delegação típica. Por outro lado, se eu autorizo o presidente a fazer a lei, mas antes eu peço que ele submeta, antes de entrar em vigor, antes de publicar, que ele submeta esse projeto de lei à votação do Congresso, eu estou diante de uma delegação atípica. Ok? Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, dentro das possibilidades, o que é uma lei delegada. Nós vamos falar mais disso antes de uma possível avaliação,
tá? Eu fiz aqui apenas a introdução. Vou disponibilizar lá no Moodle o material, um texto básico relativo às leis delegadas, contando o seu histórico, tá? Porque nós sabemos que a lei delegada não surgiu em 1988, né? Ela no Brasil vem desde 1891, apesar de não estar formalizada no texto constitucional, mas era prática constante. Em 64, em 60, por meio de emenda, ela vem a fazer parte do próprio corpo constitucional. Então vou mandar um texto para vocês que trata desse histórico, de como nasceu e das especificações mais profundas de uma lei delegada, tá bom? Além disso, utilize a nossa bibliografia, Pedro Lenza, Gilmar Mendes, José Afonso da Silva, utilize a nossa bibliografia complementar que tem no plano de aula de vocês e aprofundem neste assunto. Para quê? Eu fiz aqui a introdução hoje. Vocês façam agora as leituras indicadas em casa, estuda o texto, estuda os nossos autores e ao final eu volto para tirar dúvidas e aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então vou disponibilizar lá no Moodle esse material e uma atividadezinha com 2 ou 3 questões para que vocês façam a fixação desse conhecimento aí, tá bom? Estarei à disposição de todos. Com autorização da nossa coordenação, vou enviar o vídeo, vou postar o vídeo lá no Moodle, mas vou enviar também no WhatsApp. Agora, pessoal, muito importante, utilizem a nossa plataforma oficial, utilizem o Moodle, porque é por meio desta plataforma que nós faremos as avaliações e que nós vamos acompanhando a participação e a presença de cada um de vocês, tá bom? Então é essencial que vocês utilizem o Moodle. Eu vou estar disponibilizando através do WhatsApp apenas para garantir que vocês tenham um acesso mais rápido possível a isso e que possa levar esse vídeo para onde for e ver quantas vezes for necessário através de qualquer smartphone por aí. Mas não deixe de visitar a nossa plataforma, de fazer os seus comentários, eu estarei lá, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, nós precisamos nos cuidar porque nós precisamos voltar a nos reunir dentro de um período mais breve possível. Um abraço para vocês e para a família de cada um de vocês. Um beijo no coração, guerreiros e guerreiras, bye!